Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais um domingo, dia 24. E nessa manhã, mais uma vez, o Mestre chama, vem cear. O Senhor ele já providenciou todas as coisas, o Senhor já nos deu da sua vida, o Senhor nos deu do seu Espírito, e agora o Senhor nos chama para estarmos usufruindo, participando, experimentando da sua vida, nos alimentando dele mesmo, bebendo do teu sangue, comendo da sua carne. Porque o Senhor ele é o nosso sustento, o Senhor ele é a verdadeira comida para nós e o Senhor ele é a verdadeira bebida para nós. O Senhor ele é vida para nós. Amém, irmãos? Queria estar chamando todos os santos, convidando mais uma vez para estar partindo o pão, aqui na nossa localidade do Campinho, Praça Seca, e com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria trazer uma meditação rápida para os irmãos, continuando o que a gente vinha falando na semana passada, entrar mais um pouquinho só, mais uma vez dizendo que eu quero ser breve, para não estender, não ficar maçante, não ser muito longo. Vou procurar estar sendo objetivo e breve, tá bom, irmãos? E eu creio que os irmãos depois podem estar lendo esses textos, meditando e se aprofundando mais, entrando mais na palavra. Eu queria ler de novo o texto que a gente leu na Mateus 19, semana passada, mas eu só vou ler 2 versículos para a gente avançar um pouquinho mais. Mateus 19, eu vou estar lendo 16, 17... 16, 17 e depois o 29, 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então a pergunta aqui dele é que ele queria alcançar a vida eterna. Esse era o objetivo do moço, alcançar a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então a gente vê aqui que dentro da pergunta do moço, que a gente sabe que é o jovem rico, que farei para alcançar a vida eterna, esse era o objetivo dele, o Senhor diz que, começa dizendo para ele que é necessário entrar na vida. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, existe uma herança, que fala lá no 29, herdará a vida eterna. Existe a vida eterna como herança, que vai se dar lá na Nova Jerusalém. É a posse da vida eterna, que se dá na Nova Jerusalém. Então, essa herança, ela é a vida eterna mesmo sendo vivida por nós na Nova Jerusalém. Mas para você herdar essa vida eterna na Nova Jerusalém, ela tem um início aqui, que é esse entrar na vida. Entrar na vida, que seria entrar na vida de Deus. Começar a entrar em Cristo, é o batismo no corpo de Cristo, o sermos batizados em Cristo, estar nele, vou continuar lendo outros textos aqui e vou fazendo outros comentários. Esse texto, a gente já viu que eu falei da vez passada, que Jesus está falando, é um texto que ele abrange a vida eterna completa. Começa no entrar na vida e vai até o herdar a vida. É salvação plena, de espírito, alma e corpo.
Eu queria estar lendo assim, outros textos com os irmãos que muitas das vezes assim, são diferentes, né, um do outro. Às vezes a gente lê na Bíblia, herdar a vida. Outro texto fala que nós temos a vida. E são textos que um complementa o outro. São textos que dão sequência um ao outro. Porque essa tão grande salvação, como fala em Hebreus 2, Hebreus 2, três. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, essa salvação, ela é uma tão grande salvação, né, que nós não podemos negligenciar essa salvação. Então, essa salvação, ela começa quando nós cremos no Senhor, né? E o Espírito do Senhor, ele vem habitar no nosso espírito e ocorre a regeneração do nosso espírito. Então, esse é o início da regeneração, né? Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito no nosso espírito e o nosso espírito é regenerado, né? E aí nós entramos na vida, começa o processo. O Senhor, ele nos deu do seu Filho, ele nos deu da sua vida, mas o Senhor, ele não quer simplesmente que a sua vida fique no nosso espírito. Ele quer que nós venhamos avançar nessa vida, né? Ele quer que nós venhamos amadurecer nessa vida. O Senhor quer que ele quer que nós venhamos crescer nessa vida, até que todos cheguemos, né, à maturidade do Filho de Deus, a plena varonilidade, né? Quero ler aqui o texto de Tito também com os irmãos, Tito 3, a partir do 3. Tito 3, a partir do versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, né? Então, esse texto aqui fala da necessidade da regeneração, porque nós éramos dessa forma, desse jeito, existia a necessidade da regeneração do nosso espírito, né? Então, outrora éramos assim. 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, então por isso se manifestou o Filho de Deus. E o seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então não foi pelas nossas obras. A vida, ela veio para nós como um dom de Deus, não pelas nossas obras, porque nós merecêssemos, mas foi um dom de Deus segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Então, ele nos salvou mediante o lavar regenerador que se deu no nosso espírito, né? Que foi a regeneração do nosso espírito. Fala do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio no nosso espírito, ele regenerou o nosso espírito, né? Mas não ficou somente aí. Ele fala aqui, e renovador do Espírito Santo. Regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, esse regenerador, ele é a regeneração do nosso espírito, é a salvação jurídica, é o escrito de dívida que foi rasgado, que era contra nós. Então, agora, o Senhor rasgou a cédula que era contra nós. Não, o Senhor assumiu a nossa dívida. Ele se fez maldição por nós, né, na sua obra na cruz. Então, essa fala da salvação jurídica, lavar regenerador do nosso espírito. Agora fala também e renovador. Agora, essa renovação é a nova vida que se dá na nossa alma.
que também é uma obra do Espírito Santo. Então, o Senhor ele não quer que nós fiquemos simplesmente na salvação jurídica, mas o Senhor quer avançar conosco para a salvação orgânica. Entende? O Senhor ele quer avançar conosco para a salvação da nossa alma, que é a salvação orgânica, né? Então, esse lavar, ele é regenerador e renovador. Regenerador, que é o novo nascimento que se dá no nosso espírito, e renovador, que se dá na nossa alma, que é o aprender a viver pelo Espírito Santo, a ter uma vida no Espírito e não uma vida na nossa carne, né? Então esse é o lavar renovador do Espírito Santo. É um caminho de experiência no Espírito Santo. O Senhor ele não só nos deu da sua vida, mas Ele quer também que nós experimentemos da nossa vida, da sua vida. Ele quer que essa vida seja experimentada por nós, né? Por isso que o Senhor ele nos deu de comer da sua carne, beber do seu sangue. Isso quer dizer que Ele quer que nós venhamos experimentar dele, da vida dele, que isso venha a ser sustento para nós. Então o Senhor ele nos regenerou o nosso espírito, salvação jurídica e renovador do Espírito Santo. Então o Senhor ele quer que nós experimentemos a vida do Espírito, quer que essa vida seja de renovação na nossa mente, né? Não vos conformeis com o mundo, né? Mas transformai-vos, está lá em Romanos 12, se eu não me engano, não vos conformeis com o mundo, né? Mais ou menos assim. Mas vamos lá ler para não ficar o versículo cortado. Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, mas o Senhor ele quer que nós experimentemos dessa vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, né? Então essa experiência ela nos transforma, né? Não tome a forma do mundo, mas se conforme com a vida de Deus, pela transformação, pela renovação da nossa mente, né? Essa renovação ela se dá na nossa mente, na nossa alma, né? É uma obra do Espírito. Então o Senhor ele quer que nós venhamos a experimentar dessa nova vida. E quando nós experimentamos dessa nova vida, que é uma vida no Espírito Santo, nós começamos a usufruir dessa nossa vida, dessa nova vida. Nós começamos a experimentar dela. E essa vida, ela passa a ser nossa, porque ela frutifica em nós, né? Então, nós passamos, ela chega a um nível de tomarmos posse dessa nova vida. Conforme nós vamos experimentando da vida do Espírito em nós, andando no Espírito, na vida do Espírito, colocando a nossa mente nas coisas do Espírito, os nossos sentimentos, as nossas vontades no Espírito Santo, vamos experimentando dele. E agora o que era simplesmente uma experiência com o Espírito, agora ela passa a ser nossa por fé e gera vida em nós. Então agora esse fruto, esse Espírito, essa vida no Espírito, que era uma experiência, ela passa agora a ser vida em nós, ser a vida do Senhor manifestada em nós. Então agora por fé, né, experimentamos a vida do Senhor e agora essa nova vida no Espírito Santo, ela vai gerar vida em nós. E agora nós tomamos posse disso por fé. E agora
ela passa a ser nossa. Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que essa experiência, né, pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus nos deu uma salvação, né, jurídica, uma regeneração no nosso espírito. Está lá em Tito. Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pela obra dele na cruz, que o Senhor fez por nós na cruz. A fim de que, então essa obra ela tem uma finalidade, ela não foi feita simplesmente por fazer. Então, a fim de que, justificados por graça, então fomos justificados pela graça do Senhor. Então foi obra de Deus, isso não vem de nós, é dom de Deus. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então agora nos tornamos herdeiros de Deus, né? Justificados por graça, nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então agora essa vida eterna é uma vida que está falando que é a herança, é a vida eterna como herança, tomar posse dessa herança lá na Nova Jerusalém. Mas você tomar posse da herança da Nova Jerusalém, dessa vida eterna na Nova Jerusalém, não quer dizer que você não tenha vida eterna aqui, né? Queria estar lendo outros textos rapidamente. João, ficar um pouco agora no Evangelho de João 5,24. João 5,24. João, Evangelho de João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vou ler de novo. Em verdade, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, né, primeiramente, parece que nós vamos herdar a vida, daqui a pouco fala que nós temos a vida, tem vários textos na Bíblia que fala que nós temos a vida e alguns outros que falam que vamos herdar a vida. E simplesmente são textos complementares, que herdar a vida, quando fala herdar a vida, está falando da vida eterna na Nova Jerusalém, né? Também não está falando de milênio, que o milênio ele é uma recompensa, né? É uma recompensa, mas não é vida eterna, porque o milênio já fala, são 1000 anos. O milênio é recompensa. Vida eterna, que está falando aqui, é Nova Jerusalém. Mas essa vida eterna, que ela é herdada lá na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, na salvação plena da igreja, naquela igreja, na Nova Jerusalém, que é a igreja, quando fala lá em Apocalipse que João viu a noiva, né, ataviada, pronta, adornada, essa salvação completa, tudo finalizado, ele viu a esposa ataviada, né, ele viu a esposa pronta, a igreja pronta, adornada, né, então é a salvação plena, a obra de Deus completa lá na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Eis que tudo já se passou, essa velha terra, esse velho céu que nós temos aqui já não existe mais. Então essa é a herança da vida eterna. O milênio, recompensa de 1000 anos, não é eterno, somente 1000 anos. Mas você herdar a vida eterna na Nova Jerusalém não quer dizer que você não tenha vida, porque ela se inicia aqui, né? Vou ler um texto lá de Mateus 24:13.
É Mateus 24, 13. E vou estar encerrando, irmão, porque já tem mais de 20 minutos, para não cortar o vídeo. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esse que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é a salvação da alma. Que existe, tem que haver a perseverança na salvação, no andar no Espírito, nessa vida de Cristo, que nós já temos, como nós lemos lá em João. Nós já recebemos da vida, e essa vida ela é o próprio Filho de Deus. Essa vida eterna que veio regenerar o nosso espírito, e quando o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito, trouxe também o Pai e trouxe também o Filho, né? E regenerou, nos deu uma nova vida no espírito. Mas agora Ele quer que nós perseveremos com responsabilidade. Então o Senhor ele já preparou todas as coisas para nós. A salvação já foi plenamente preparada para nós. Nós temos que tomar posse, né, com responsabilidade. Aí tem a ver com a responsabilidade do homem. Como nós negociamos com essas minas, né, que o Senhor nos deu para cada um de nós uma mina. Agora o Senhor ele quer que nós negociemos com ela. Né? É como lá no livro de Josué. Eis que eu já vos dei a terra. Agora você tem que botar o pé na terra. É por fé, né? É uma obra de Deus que é realizada em nós, mas depende da nossa responsabilidade, de como nós lidamos com isso, né? Como nós lidamos com isso? Nós temos negligenciado essa tão grande salvação ou nós temos caminhado com responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Amém, irmãos? Vou estar parando aqui porque já está ficando muito grande. Senhor, louvamos o Senhor nessa manhã, te bendizemos por essa tão grande salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua salvação, pelos irmãos, por todas as coisas. Senhor, abençoe esse dia, nos damos graças a ti, Senhor, por todas as coisas. E queremos dizer que queremos, Pai, viver a tua vida em nós. Queremos ter uma vida no Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda por misericórdia. Amém.